Bom, galera, nesse vídeo aí eu vou falar um pouquinho sobre a Patrícia Poeta no programa Encontro, né? Vou dar minha opinião porque muitas pessoas querem a saída dela aí do programa, né, da Globo, né? Muita gente pede a saída dela, muita gente não gosta dela, fala um monte de coisas dela que eu nem vou falar aqui, né? Porque são palavras até muito pesadas, então querem a saída dela de qualquer maneira. Então, assim, pelo que eu percebo, mais pessoas querem a saída dela do que não querem a saída dela. Então ela não é muito querida pelo público, né? Pelo que eu percebo aí em todos os sites, todos os canais que falam sobre esses assuntos, né? De famosos, de fofoca e tudo mais. E eu vou dar minha opinião muito sincera sobre esse tema, né? Muitas pessoas não gostam da Patrícia Poeta, principalmente por causa da saída do Manuel Soares, pelo que eu averigo, né? Ele saiu da Globo, então assim, muitas pessoas associam, né, a saída do Manuel Soares por causa da Patrícia Poeta, porque a Patrícia Poeta é a querida do programa, tem o nome do programa, o nome dela, então ele era só um coadjuvante. Isso eu concordo, eu acho que realmente isso era uma coisa muito errada que acontecia com o Manuel, né, com o Manuel Soares. Eu confundo muito o Manuel Soares com o Manuel Gomes, que é o cantor. Então o Manuel Soares, né, que saiu da Globo recentemente, muitas pessoas acham que a culpa foi dele ter saído. Talvez tenha uma parcela de culpa, por causa que, assim, né, muitos talvez tinham uma divisão ali entre ela e ele. Mas se você for pensar bem, ela diretamente não teve culpa nenhuma, porque ela não é a dona da emissora, ela é somente mais uma funcionária da Rede Globo. Então quem mandou o Manuel embora foi a Rede Globo. A Globo mandou o Manuel embora, e então o responsável da demissão do Manuel é a Globo, não a Patrícia Poeta. Ela pode ter ajudado, mas ela não era decisiva. Se a Globo batesse o martelo falando que o Manuel não iria sair, ele não iria sair. Então alguma coisa aconteceu lá que a gente não sabe, eu e muito menos você e quem seja aí não sabe do que aconteceu, e ele saiu por algum outro motivo aí que a gente não sabe qual é o motivo exato. Mas ter raiva dela por causa de tudo isso eu acho uma bobagem. Eu acho que, apesar de tudo, eu acho que o programa Encontro não deveria ser apresentado por ela. Eu acho que ela tem o seu, né, a sua qualidade, né? Ela é uma excelente aí jornalista e tudo mais, porém ela não deveria apresentar o programa Encontro. Eu acho que ela não combina com o programa Encontro. Eu vejo ela muito forçada, né? Isso é uma opinião própria minha. Eu acho ela muito forçada em relação ao programa Encontro. Eu acho que deixa muito a desejar para apresentar. Eu vejo que ela é muito forçada, meio que faz um personagem ali com os entrevistados, né? Programa de auditório. Eu vejo que ela, né, aquele sorriso bem artificial, bem falso, né? A grande realidade. Então eu não gosto do trabalho da Patrícia Poeta no programa Encontro, mas ela não é uma ruim profissional. Ela é uma profissional boa, ela trabalhou muito bem no Fantástico. Então eu vejo ela muito boa num programa mais sério, um programa de jornalismo, onde não tenha uma plateia. E nesse ponto eu acho que o Manuel levaria até uma melhor do que ela. Mas, voltando ao assunto, eu acho que o Manuel deve ter saído por algum outro problema aí que só ele e a Globo sabe, que nós não sabemos. Então eu acho que deveria sim ter uma mudança no programa Encontro. Eu acho que o programa Encontro deveria ser apresentado por outra pessoa. Não precisa demitir a Patrícia Poeta por causa disso. Se eu tomasse uma decisão, tivesse um cargo na Globo, eu colocaria outra pessoa para apresentar o programa. Eu acho que a própria Tati Machado teria muito mais irreverência aí. É uma menina muito mais simpática. Você vê que ela tem muito mais, ela é muito mais povão do que a Patrícia Poeta. O problema é que a Patrícia Poeta ela é muito engessada. Eu vejo ela assim como uma pessoa mais assim, mais burguesinha. Ela não é do povão, ela não é gente da gente, que chega, abraça o povo, e você vê que forçadamente ela abraça as pessoas assim. Você vê aquela cara dela, aquele sorriso falso assim. Então eu não acho legal, eu não acho o trabalho dela bom no programa Encontro, ao contrário da própria Fátima Bernardes, que também não é uma pessoa do povão, mas que conseguia fazer um trabalho melhor do que o dela, né? E não houve também esse problema com o Manuel, porque eu acho que essa situação entre ela e o Manuel Soares também houve muitos problemas, e isso manchou a imagem da Patrícia Poeta. Ela tendo culpa ou ela não tendo culpa. Isso manchou bastante a imagem dela. Muitas pessoas pegaram raiva da Patrícia Poeta por causa dessa situação que aconteceu com o Manuel Soares, né? Muitas pessoas acham que a Patrícia Poeta não gosta dele, então, né, virou, digamos ali,
uma guerra entre os fãs da Patrícia e os fãs do Manuel. Tem pessoas também que não gostam do Manuel, xingam ele na internet, que também é um absurdo, né? Xingar não é o ideal. Eu acho que ambas as partes têm os seus defeitos, suas qualidades, mas eu acho que o programa Encontro, hoje, entre um e outro, eu ainda preferia que fosse apresentado pelo Manuel. Eu acho que o Manuel seria muito mais povão do que a Patrícia Poeta. Acho que a Patrícia Poeta é excelente, mas num outro tipo de programa similar ao Fantástico. Então acho que no Fantástico ela trabalharia muito bem, um programa parecido, alguma coisa que fosse parecida aí, ela iria muito bem. Até o próprio programa The Voice, né, que hoje a Fátima Bernardes apresenta, eu acho que seria melhor que o programa Encontro, né? Então a minha opinião é muito sincera, né, sobre esse assunto. Eu acho que a Patrícia Poeta, ela tem todo o seu poder aí, é uma ótima, excelente profissional, muito bonita, isso chama a atenção, mas não seria ao ponto de apresentar o programa Encontro. Então por isso que eu acho que muitas pessoas não gostam, né, da apresentação dela por causa disso, principalmente por causa do que aconteceu com o Manuel. Mas nesse ponto ela não teve culpa nenhuma, né? A situação do Manuel ter saído da Globo foi entre a Globo e o Manuel, e não nada relacionado a ela, porque ela não é a dona da empresa. Então, se a Globo mandou embora, porque a Globo queria mandar e alguma coisa aconteceu que a gente não sabe, né? Então, o programa Encontro tem uma audiência boa, né? Confesso, tem uma audiência legal. Vejo aí os índices de audiências diários, o índice é bom, mas poderia ser melhor. E é um programa que não me agrada muito, né? É um programa que me agrada muito. Incrível que pareça, o programa hoje em dia da Record, hoje eu vejo com o mesmo patamar, às vezes até mais interessante do que o programa Encontro. Então a audiência da Globo no programa Encontro não é unanimidade, tem o primeiro lugar, mas assim, bem acirrado com hoje em dia, não é aquela vantagem enorme. Eu acredito que se tivesse um outro apresentador, uma outra apresentadora, até a própria Tati Machado no programa Encontro, seria bem melhor. Então deixa aí nos comentários a opinião de vocês sobre esse assunto, que é um assunto meio delicado, né? Porque muitas pessoas podem gostar do que eu tô falando, outras vão me criticar bastante, que são fãs da Patrícia Poeta. Em nenhum momento eu falei mal da Patrícia Poeta, ao contrário, ela é excelente, profissional, mas numa área um pouco mais séria. Eu acho que um jornalismo mais sério, um Fantástico, ela teria muito mais destaque do que apresentando o programa Encontro. Eu acho que o programa Encontro não foi aquilo, né, que a Globo ou as pessoas esperavam. Eu acho que a Patrícia Poeta tem uma pegada mais séria de jornalismo. O programa Encontro é um programa mais da gente, relacionando ali com o povão, com a galera do auditório, da plateia, e eu vejo que ela é muito engessada e ela não tem esse carisma, né? Não tem aquele Silvio Santos, né? Aquele feeling do Silvio Santos ali, né? De brincar, de se jogar, de se entregar. Você vê que ele tem uma certa falsidade, né? Tem uma arte, um sorriso artificial, e isso eu percebo de longe, não sei se você percebe. Eu sinto isso e eu sou um telespectador, então eu acho que eu tenho o direito de falar, né? Dar minha opinião sobre ela. Isso não é uma ofensa e nem uma crítica, assim, de querer prejudicar a imagem da pessoa em si, sendo sincero, e isso eu acho que é até bom, né, que as pessoas fizessem a sua opinião de uma forma mais soft, mais tranquila, né, e falasse de uma forma mais sutil, não criticando, xingando, que nem a gente vê aí na internet, né? Muita gente critica a Patrícia Poeta, xinga ela, chama ela de vários termos aí que eu nem vou falar aqui, que eu acho que também já é demais. Então tudo tem limite, mas a Patrícia Poeta tem todo o seu valor, mas no programa Encontro eu não acho que ela é a melhor opção. Então deixa nos comentários a opinião de vocês também, e até a próxima. Valeu!